Olá, seja bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo que vai tratar acerca da escola positiva da criminologia. Ela vai ser dividida em dois vídeos. Então, esse primeiro vídeo trata de uma fase de influência para a fase principal da escola positiva, que foi a fase introduzida por Lombroso, a fase da escola italiana, que teve seu apogeu no século XIX. Esses estudos que vão ser tratados agora nesse vídeo, eu considero que eles fazem parte da escola positiva, então ali no início da escola positiva, porque esses estudos eles têm um cunho científico. O que ocorre aqui é um momento onde há uma vontade observativa, uma curiosidade sobre o que levaria ao crime. Então, que acabou introduzindo na criminologia o método empírico-dedutivo. Só lembrando que a escola clássica, ela possui o método lógico-dedutivo. Então, essa primeira fase, ela rompe com o método da escola clássica. Por isso, eu considero mais apropriado que esses estudos eles estejam no início da escola positiva, como é a posição do professor Luiz Regis Prado, no seu curso de criminologia. Outros autores, como é o caso de Molina, Luiz Flávio Gomes, eles consideram esses estudos como parte da escola clássica. Então vai ser dividido por grupos, esses estudos vão ser divididos de acordo com o conteúdo das suas pesquisas, somente para fins didáticos. O primeiro grupo que resolveu então estudar o porquê do criminoso, enfim, trouxe ali uma investigação científica acerca do crime e do que cercava o crime, foi a influência da ciência penitenciária. E os principais doutrinadores é o John Howard, que publica em 77 o relatório A Situação das Prisões na Inglaterra e no País de Gales. Ele analisou a situação penitenciária europeia do seu tempo e sugeriu algumas reformas, tanto legais como políticas públicas, na atuação quanto ao preso e quanto à prisão, até mesmo a estrutura da prisão. Outro autor é o Jeremy Bentham, que teve ideias acerca do panóptico. O panóptico ele está descrito no livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, tem um capítulo que ele trata do panóptico. E o que seria o panóptico? É uma disposição circular de cárceres vigiados por uma torre central. Então é como se os encarcerados ficassem dispostos num círculo e no meio existe uma torre de vigia, uma torre que está a todo momento analisando o que aqueles encarcerados eles estão fazendo. Então veja, até mesmo propondo um modelo de penitenciária. Outro grupo foi o grupo dos fisionomistas. E os principais doutrinadores eram o Dalla Porta e o Lavater. O Dalla Porta, ele afirmava que o homem de bem, então veja, um conceito de homem de bem, e isso para o século XVIII. No século XVIII, ele afirmou que o homem de bem teria escassez de sinais físicos. Não teria muitos sinais físicos, diferente do homem mau, do delinquente, que teria então muitos sinais físicos. O Lavater, ele descreveu o caráter humano através dos traços fisionômicos. Ele se preocupava com o estudo da aparência externa do criminoso e levava então seus dados através de visitas às prisões e a partir de necrópsias que ele realizava nos delinquentes. O Lavater, ele dizia que tudo quanto sucede na alma do homem se manifesta em seu rosto. Sua beleza ou feiura correspondem com a bondade ou a maldade daquela. Então está tudo no rosto do homem. A alma do homem, se o rosto estiver bonito, a alma é boa. Se o rosto for feio, a alma é maldosa. O Lavater,
ele considerava que a partir da observação e da medição de certas partes da fisionomia do indivíduo, as potencialidades poderiam ser observadas. Então, a vida intelectual estava observada na testa, a moral e a sensitiva estava nos olhos e no nariz, a animal e a vegetativa estava no mento maxilar inferior. Ainda o Lavater, ele foi um claro precursor da ideia de criminoso nato, que é uma ideia lombrosiana. E ele apresentava um homem delinquente de maldade natural. E ele dizia que esse homem ele teria nariz oblíquo em relação com o rosto, que é disforme, pequeno e amarelado, não tem barba pontiaguda, tem a palavra negligente, os ombros cansados, tem e pontiagudos, os olhos grandes e ferozes, brilhantes, sempre iracundos, pálpebras abertas, ao redor dos olhos tem pequenas manchas amareladas, enfim, e ele colocava uma série de características para esse homem criminoso. Então, isso tudo já tinha uma influência clara. O Edito de Valério, que é do século IV de Roma, que traz que quando se havia dúvida entre dois presumidos culpados, condena-se o mais feio. Então veja, como se a beleza ela falasse alguma coisa acerca do caráter, da moralidade, enfim. Outro grupo é o da frenologia. E os principais doutrinadores é Franz Gall e Kubi Soler. Segundo o dicionário, frenologia é a teoria que estuda o caráter e as funções intelectuais humanas, baseando-se na conformação do crânio. Então, de acordo com o formato do crânio. A frenologia ela é precursora da neurofisiologia e da neuropsiquiatria. O Gall, em 1810, ele determinava o caráter do indivíduo através da estrutura externa do crânio. E outras disfunções cerebrais, ele pensava que, inclusive, era possível localizar no cérebro do criminoso pontos responsáveis pelo instinto homicida, por infrações patrimoniais, morais. Isso tudo o cérebro poderia revelar. O Kubi Soler utilizou em 1843, veja, 3 décadas antes do Lombroso, a expressão criminoso nato. Outro ramo é a psiquiatria. Principais autores, o Philippe Pinel, que no século XVIII é um médico francês, ele separou os delinquentes dos doentes mentais. Várias clínicas possuem esse nome, ou até mesmo é utilizada uma expressão, o fulano está Pinel, para indicar alguma doença mental, quando na verdade o Philippe Pinel foi um gênio. Então revolucionou a forma de tratamento dos doentes mentais. Antes, os doentes mentais eles eram submetidos até mesmo a tratamentos degradantes. E ele afirmava que os alienados, longe de serem culpados a quem se devia punir, eles são doentes cujo doloroso estado merece toda a consideração devida à humanidade que eles sofrem e que deve-se buscar meios mais simples para restabelecer essa razão deles que foi desviada. Também outros autores como o Morel, que foi um psiquiatra que sustentou a existência de uma loucura moral. Esquirol estudou as manias como loucuras parciais, loucuras setoriais. E eles tiveram que lutar contra toda uma concepção da época. Isso nós vimos no primeiro vídeo da escola clássica. Essa concepção, esse paradigma que era influenciado pela igreja, que via as pessoas com transtornos psicológicos como incuráveis, que estavam possuídas por uma personalidade demoníaca. Então eles trouxeram esse avanço da medicina, da ciência, a fim de separar os doentes mentais e os delinquentes.
Outro grupo é o da antropologia, que tem como autores o Paul Broca, Lucas, até mesmo o Charles Darwin. A antropologia ela parte da análise até mesmo dos crânios dos assassinos. Então, por exemplo, o Paul Broca ele fazia isso. E o Lucas ele desenvolveu o conceito de atavismo. O atavismo que é tão importante para a segunda fase da escola positiva. O que é o atavismo? O atavismo é um reaparecimento em um descendente de uma característica de um ascendente remoto e que permanecem, então, latentes por várias gerações. É o caso de ter uma característica do tataravô e reaparecer agora. Então, eles explicavam até mesmo a violência como um atavismo. O Darwin, Charles Darwin, em 1859, quando ele publica A Origem das Espécies, ele influenciou também a escola positiva e ele trazia algumas explicações sobre o atavismo e sobre a evolução humana. Outro grupo é o grupo da estatística moral ou da escola cartográfica e tem como principais doutrinadores o Jacques Quetelet e o Gary. Esses foram precursores do positivismo sociológico e também de um método estatístico. Criou-se uma ideia de que o crime ele era um fenômeno normal, regido por leis naturais, e ele era como qualquer outro acontecimento. Então ele era normal, ele era inevitável, constante, regular e até mesmo necessário para a sociedade. E cada sociedade ela teria então a sua taxa de criminalidade anual. E essa taxa ela era tão certa como a taxa de nascimento ou a taxa de mortalidade de uma sociedade. O Gary ele afirmou que havia a existência de um volume constante de criminalidade em um país. Mas essa constatação foi logo ressachada devido a outros dados estatísticos que foram levantados. Por quê? Porque a partir da ótica da dinâmica do comportamento criminal, foi possível a verificação de uma influência em outros acontecimentos históricos que traziam um volume de criminalidade, como é o caso da guerra, a modificação dos preços de produtos de subsistência, crises econômicas, crises sociais, que então faziam oscilar esse número de crimes, de criminalidade. Em 1835, o Quetelet ele publica uma obra, a obra Física Social, e ele desenvolve 3 preceitos importantes. Então, o primeiro preceito, o crime é um fenômeno social. Está dentro da sociedade e ocorre em razão do convívio humano. Segundo, os crimes eles são cometidos ano a ano com intensa precisão. Então, ele também acreditava em um número preciso, que era possível chegar a um número de criminalidade. Terceiro, há várias condicionantes da prática delitiva. Então, ele trouxe algumas condições, alguns fatores que colaboravam para a prática delitiva, como é o caso da miséria, do analfabetismo e até mesmo do clima. Muito interessante que esse autor, o Quetelet, ele formula a teoria das leis térmicas. Ele dizia que o clima influenciava na ocorrência de crimes. E, por exemplo, no inverno seriam praticados mais crimes contra o patrimônio. No verão, seriam mais praticados os crimes contra a pessoa. E na primavera, haveria maior quantidade de crimes contra o costume, que são chamados agora crimes sexuais no Código Penal. O Quetelet, ele trouxe um importante conceito, que é o conceito de homem médio. Ele que trouxe esse termo. E ele tornou-se um defensor das estatísticas oficiais de medição de delitos. Porém, ele verificou isso com determinada cautela. À medida que ele foi estudando, ele observou que uma série de crimes não era detectada
porque as vítimas não informavam as autoridades oficiais. Ele denominou isso como cifra negra. Só lembrando que esse termo cifra negra, ele guarda um tanto de preconceito, por isso é mais indicado que se fale em cifra oculta. Em alguns concursos ainda se cobram esse termo cifra negra. Então essa seria a primeira fase dos estudos então da escola positiva. Percebe-se que há uma preocupação com o caráter etiológico, com as causas da criminalidade. E por isso eles teriam influenciado a segunda fase, que tem seu apogeu no século XIX, na Itália, com os estudos de Lombroso. Mas esse é o tema do próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, curte aí, comenta e até o próximo vídeo.